Então, pessoal, como que funciona aqui a nossa dinâmica, né? É, toda semana, né, toda quarta-feira, eu estou aqui falando sobre algum assunto, né, que esteja aí relacionado à vida real na indústria, né, que é o grande objetivo desse meu encontro, dessa minha vinda aqui para a internet, é trazer um pouco da vida real na indústria mesmo, que é diferente dos livros, né? O Robson deve perceber muito isso, que já tem aí 10 anos de uma Bastante. indústria, e que o quanto é diferente aquilo que a gente aprende na realidade. Lógico que uma coisa não substitui a outra, claro, elas se complementam, mas é trazer para quem está, né, estudando, ou para quem está aí já no mercado de trabalho, a perspectiva, né, da vida real na indústria em relação àquilo que se vê na teoria. Eu costumo dizer que aqui é uma escola de empreendedores, né? Para quem não viu a aula sobre empreendedorismo, sobre empreender na indústria, a gente tem talvez o hábito ou a escola de nos ensinar que quem empreende é quem monta um negócio. E não necessariamente só quem empreende é que monta, né, desculpa, não é quem empreende, não é só quem vai lá e abre um CNPJ, né? Quem vai lá e monta o próprio negócio, né? Como a Alexandra, Alexandra, né, Alexandra? Como a Alexandra É, que está aqui Alexandra. fazendo, como o Robson que já está há 10 anos, né? Como alguns outros que já passaram por aqui nas nossas aulas. Mas sim aquele que se propõe a fazer, né? A dedicar o seu tempo, as suas energias, o seu melhor conhecimento e conteúdo a criar valor, a gerar alguma coisa que seja física ou como serviço, e que isso, através de superação de desafios e de criação de um valor mesmo, de modo geral, ele é uma pessoa empreendedora. Então, eu posso ser empreendedor como gestor, eu posso ser empreendedor enquanto empresário e eu posso ser empreendedor, por que não, como consultor, né? Então, a gente trabalha aqui com essa visão da vida real na indústria para se informar, né, gestores que estejam aí preparados para a realidade da indústria, pessoas que queiram se lançar, né, no terceiro setor, que é a questão de ser um prestador de serviço, né, um consultor, e para quem já está aí na linha de frente, né, com o CNPJ, fazendo de fato um produto ou serviço, se dedicar mais a essa vida real na indústria. Então, é uma troca que né, para vocês que estão chegando hoje, né, eu trabalho na indústria, né, então eu sou gerente de operações de uma indústria, hoje uma fábrica de congelados. Por isso que eu sei o desafio aí para quem mexe com cadeia de frio, sei que é muito desafiador essa questão da logística na cadeia de frio. Já estou no mercado há 15 anos e, além de trabalhar como gestora de operações, eu também sou consultora há já quase 9 anos. Consultora de negócios, e aí nesses negócios em indústria de alimentos e indústrias que não são de alimentos. Então, já nesse tempinho deu para aprender bastante coisas em relação ao mercado de indústria de modo geral, e na indústria de alimentos também pela formação, né? Sou engenheira de alimentos lá pela Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas também. Então, com um pouquinho dessa vivência, eu consigo trazer algumas perspectivas da consultoria, de ver outros empresários, né, na luta do dia a dia aí na vida real na indústria, também de colegas consultores que têm alguns desafios bem importantes e dos gestores que a gente encontra pelo caminho aí nessa andança de consultoria ou mesmo como gestor, né, formando outros gestores. A gente percebe essa dificuldade e essa necessidade da gente compartilhar realidades do dia a dia. E o tema de hoje, né, é falar sobre análise e solução de problemas, que a gente aprende lá na graduação, a gente aprende na escola, numa pós-graduação, a técnica, né? Se você for na internet também tem muita coisa, tem muito material, né? Hoje em dia gratuito sobre análise e solução de problemas. Mas do momento que você estuda análise e solução de problemas para realmente pegar tudo aquilo e levar para a prática lá da fábrica, aí tem algumas nuances que a gente precisa conversar e ir alinhando, né?
Então, o primeiro desafio de análise e solução de problemas é saber fazer uma análise do problema. E para eu fazer a análise do problema, eu preciso minimamente identificar o problema. Então, assim, às vezes a gente está lá no dia a dia e a gente fica muito apegado ao efeito, né, ou à consequência. E aí a gente talvez é traído até pela pressa, né, de não conseguir avaliar direito e toma algumas atitudes com base nos efeitos e não necessariamente nas causas, e aí a gente vai tratando só o apagar do incêndio, né? É aquele corre-corre para apagar incêndio e a gente não efetivamente resolve o problema. Aí, antes de eu entrar nos detalhes, eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que é esse apagar de incêndios aí na realidade de vocês? Como que funciona no dia a dia? Vocês estão nessa luta aí do apagar de incêndios ou já conseguiram estabelecer uma rotina de solução de problemas? Robson já quer começar? Ou Ingrid? Olha, Alexandre? aqui na empresa, o nosso maior problema é questão de estoque. Uhum. É uma coisa que atrapalha muito questão de conciliar as informações da produção com o sistema que a gente usa. Hoje a Joia. gente usa o FACE 123, Uhum. mas sempre dá divergência quando tem cancelamento de pedido, Uhum. às vezes a informação errada que passa. Então, é o maior desafio dentro da área de produção. Uhum. É conciliar todas as informações e manter o máximo de qualidade possível no produto finalizado, né? Depois eu vou te convidar, Robson, a fazer uma visitinha a alguns vídeos que estão lá no YouTube. A gente já falou sobre PCP, que é a função Certo. mesmo de inteligência da produção, que infelizmente aqui em Minas a gente não tem PCP na nossa grade da engenharia de alimentos, pelo menos até onde eu sei ainda não tem, mas é uma matéria essencial para quem está na indústria, quem trabalha na indústria, precisa conhecer de PCP, porque é aí que mora Uhum. o detalhe e o segredo do sucesso, principalmente nisso que você está falando. No controle de Ah, legal. estoque, no controle de estoque, nessa junção entre aquilo que está sendo comprado e aquilo que está sendo vendido. Então, PCP é o caminho, né? E aí lá tem alguns outros vídeos também sobre estoque, sobre essa questão mesmo de como você melhorar entradas e saídas, né? Quais são os caminhos que você precisa seguir. E a gente vai também conversando aqui no dia a dia. Bom, Ah, então legal. esse apagar dos incêndios aí na área de estoques, a gente pode aplicar também análise e solução de problemas, tá? Como se está dentro do pacote aplicar essa análise e solução de problemas. Mais alguém quer comentar? O que seria esse apagar de incêndios? Eu não entendi. Então vamos pensar assim. Vou dar um exemplo do Robson. O Robson tá lá que tem, sei lá, 1 tonelada de açaí para poder processar. Ou um exemplo seu, Natália. Me conta aí alguma coisa que você trabalha. Você tá atuando na indústria ou você tá só como estudante? Não, ainda não. Então Tô vou só continuar estudando. dando o exemplo do Robson. Então ele tem 1 tonelada de açaí para poder processar. E é o que ele está falando que ele tem divergência de estoque. Ele já me trouxe um problema que é divergência de estoque. Ele tem lá 1 tonelada de açaí para processar. Digamos que essa 1 tonelada, no final das contas, vai render 800 quilos de produto, de polpa processada. Ele me diz que ele tem um problema em relação à divergência, ou seja, ele tem fisicamente 1.000, mas lá no sistema ele entrou com 1.000 e a hora que começou a fazer o processamento na fábrica, no final das contas, que ele deveria ter os 800, no sistema não tem os 800, fisicamente ele até tem os 800, mas no sistema não tem. Então ele está ali com algum problema relacionado à movimentação de estoque. E aí, o que ele vai apagar incêndio? Ele tem que resolver o problema. Muitas vezes ele vai acertar esse estoque no sistema lá, fazendo uma manobra forçada. Então ele vai apagar o incêndio é resolver o problema emergencialmente. Quando a gente fala na indústria que é apagar o incêndio, ou seja, está pegando fogo. Eu vou sentar para estudar o problema, por que está pegando fogo,
ou eu primeiro vou pegar o extintor, a mangueira, etc., vou apagar o incêndio e depois vou analisar qual é o problema. Então, no caso dele, ele vai resolver o problema. Ele precisa, por exemplo, faturar uma nota, precisa de 800 quilos no sistema não tem. Ele vai ter que se virar lá, fazer alguma coisa no sistema para ter os 800 quilos, faturar a nota, liberar a carga para sair. Entendi. Ele apagou o incêndio. Agora ele vai ter que ir lá e entender por que aquilo estava acontecendo, para depois não acontecer de novo. Quando a gente usa essa gíria, né, dentro da indústria, que é o apagar de incêndios, é isso, é você resolver o problema emergencialmente, é fazer com que ele pare de acontecer naquele momento e depois você entender as possíveis causas para ele não se repetir. Ficou claro? Ficou claro. Ótimo. Então, assim, a gente tem uma situação como essa que a gente estava dando exemplo aqui, e a primeira coisa é a gente aprender, eu vou até projetar aqui que eu coloquei um arquivo aqui que a gente vai seguindo ele. Consegue ver minha tela? Sim. Ok. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar problemas, né? E aí, como que a gente faz a identificação do problema? Primeiro, tem que definir o que é o problema. Então, nós estamos falando aqui do exemplo que o Robson colocou. Nós temos um problema de divergência de estoque físico versus estoque em sistema. Então, já está definido. A gente precisa ser mais específico ainda. Eu tenho problema de divergência de estoque de matéria-prima. Então, a gente focou em um setor específico que é de armazenagem de matéria-prima, né? De movimentação de estoque de matéria-prima. E à medida que a gente identifica, né, ou define o problema, a gente vai atrás de evidências ou em situações que eu consiga ter gráficos históricos daquele problema. Ah, Aline, eu tenho um problema, mas eu não tenho evidências ou provas, né, concretas de medição ou catalogar quantas vezes aquele problema acontece. Aí é uma etapa que você precisa agregar aqui na identificação do problema, que é uma coleta de informações. Então, eu sei que tem divergência no estoque, mas o meu sistema não me dá um relatório dessas divergências. Aí você vai selecionar uma etapa, né, um período de tempo aí nas suas próximas semanas e começar a medir quantas vezes eu tive divergência de matéria-prima no meu estoque. E aí você vai elencando, né, listando quais são essas ocorrências, quantas ocorrências são, em quais matérias-primas elas mais acontecem. Que aí você começa a desvendar alguns mistérios desse problema. Então, por exemplo, às vezes o problema que ele tem é especificamente numa matéria-prima que é a polpa da fruta, ou que é a fruta in natura. No açúcar não dá esse problema, não sei se ele nem usa açúcar, né? Então, tô chutando aqui os detalhes do processamento dele. Digamos que ele tem lá açúcar, algum conservante, algum ácido cítrico, então ele precisa de alguns outros ingredientes para fazer o produto dele. Se ele tem divergência só na fruta, então ele já começou a enxergar mais detalhes do problema dele. Então ele não tem problema nos insumos, ele tem problema só na matéria-prima essencial, que é a fruta. E aí ele começa a buscar um histórico desse problema, seja num checklist de acompanhamento diário, seja fazendo um histórico do problema através de um diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto, vocês já ouviram falar? Qual que é o diagrama de Pareto? Eu não. Não? Eu também não. Que 80% dos nossos problemas acontecem, 20% dos nossos problemas acontecem em 80% do nosso tempo. Então ele fazia uma comparação chamada 80-20. O que é essa comparação 80-20? Vou dar um outro exemplo mais claro. 20% da população mundial detém 80% da riqueza do mundo. Então, ou 80% da população mundial detém apenas 20% da riqueza do mundo. Então, ele sempre comparava que existia uma relação de 80-20
entre as situações. Então, quando a gente fala diagrama de Pareto para uma situação de problema, nós vamos tentar identificar quais são os principais tipos de ocorrência que acontecem na maioria dos casos. Então, vou dar uma outra situação que é bem fácil da gente entender. Linha de produção, ela pode ter algumas interrupções, algumas paradas de produção. Então você começou a produzir, a máquina está ligada, de repente ela para por algum motivo qualquer. Robson deve viver isso no dia a dia, né, Robson? A máquina está ligada, de repente ela para por algum motivo, certo? Sim ou não? Certo? Desculpa, meu áudio aqui estava desligado. Perdão. Quando chega a acontecer para você, você está trabalhando, o equipamento está funcionando e de repente ele para, certo? Certo. Várias vezes ao longo do dia. Infelizmente, certo? Então, e quando para, eu tenho perda do produto. Exatamente. Aí vamos focar, por enquanto, só na ocorrência da parada. Então, digamos que a sua linha de produção parou 5 vezes ao longo do dia. E aí, cada vez que ela parou por um motivo diferente. Isso foi hoje. Quando foi amanhã, ela parou 4 vezes. Só que um dos motivos se repetiu mais 3 vezes. Então, esse motivo que... Aí, no outro dia, a mesma coisa. Ele se repetiu 2 vezes. Então, tem um motivo que ele é meio que recorrente. Ele acontece mais vezes. E aí, quando a gente vai colocar ele nesse formato do gráfico, tá vendo que o formato do gráfico aqui, por exemplo, o problema número 1, que aconteceu no primeiro, no segundo e no terceiro dia, aparecem aqui na primeira coluna. O problema número 2 aconteceu só em 2 dias. O problema número 3 aconteceu um dia só. E se tivesse mais dias aqui, a gente veria um ou outro problema se repetindo e outros não se repetindo. Ou seja, 80% do tempo que você ficou parado está concentrado em 2 ou 3 motivos. Confere? Certo? Sim. Então, certo. O diagrama de Pareto, ele ajuda... deixa eu interromper aqui. O diagrama de Pareto, ele ajuda a gente a entender com qual frequência, né, o problema se apresenta ou que o problema aparece, e que rouba mais tempo, por exemplo, da gente. Então, se a gente está falando de tempo, nós vamos olhar quantas vezes ele acontece e quanto tempo essa linha de produção, por exemplo, fica parada. Porque concorda que se eu for no principal problema, que gasta mais tempo, que ocorre mais vezes, eu vou ser melhor na minha atuação no principal problema? Eu vou liberar mais tempo para você produzir se eu resolver seu pior problema de parada de produção? Então, a mesma coisa, perda. Imagina que eu tenha lá vários tipos de perda. Se eu pegar aquela lá do primeiro, o 80-20 ele começa num pico, né? E depois ele vai descendo. Se eu pegar os 2 primeiros problemas, eu não vou resolver provavelmente 80% da perda. Então, o 80-20 é sempre essa relação. O diagrama de Pareto, ele tem sempre a relação de eu resolvo com 20% dos problemas, ou seja, 2 ou 3 problemas que eu resolver, eu mato, por exemplo, 80% das minhas perdas. Então, sempre um balanço de relação de 80-20. Né? Então, por isso que é muito importante quando a gente vai avaliar um problema, a gente enxergar de tudo que está acontecendo, o que são os problemas mais críticos. Aí o Pareto ajuda a gente a fazer isso. Ah, Aline, mas eu não tenho um Pareto pronto. Como é que eu construo um Pareto? Então, nós vamos, por exemplo, esse caso aí das paradas de produção. Você vai começar a anotar quantas vezes aquela parada acontece, quanto tempo que ela acontece, que ela gasta, né? Toda vez que você tem que parar, e vai catalogando aquilo. E aí, em 2, 3 semanas, você já vai começar a observar quanto tempo ficou parado e quantas vezes você teve que parar, quanto tempo que somadas elas gastaram.
E aí você vai identificar, ó, meu pior problema é nesse equipamento com essa parada. Pronto. Então, seu foco de atuação já vai ser aquele problema. Aí você vai pegar esse probleminha aí e nós vamos discorrer aí no resto da, da maneira de estudar para conseguir eliminar ele por completo. Ficou entendido? Como que é o Pareto? Como funciona o Pareto? Ficou. Certo? Você Ótimo. Ficou. Então tá. Então nós vamos seguindo. Deixa eu apagar meu Pareto aqui. Bom, o levantamento de perdas e ganhos, ou seja, tudo aquilo que acontece hoje, na situação que o problema está. Então, no mesmo exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Nós temos lá várias paradas de produção, a gente vai fazer o levantamento do que a gente está perdendo, se tem alguma situação que ainda assim tem ganhos, mas geralmente a gente está mais focado em perdas, né, não em ganhos. Porque a gente quer achar os problemas, né? A gente não está aqui querendo jogar confete, a gente quer mesmo achar problema. E principalmente fazer essa análise a partir dessa ferramenta que a gente falou aqui. E preparar a equipe. O que significa preparar a equipe? Eu tenho um problema e ele acontece em um determinado lugar. Vamos pensar que o problema acontece na torra da farinha lá do Alexandre. Então, no momento que ela está fazendo a torra, é o principal problema que ela identificou. Agora, quem trabalha nesse processo? Ou quais são as pessoas que trabalham nesse processo? Então, não adianta eu querer resolver um problema sentado na frente do computador pensando como resolver. Eu preciso estar com quem vive o problema e essa pessoa tem que participar do problema, participar da solução. Porque a pessoa que mais convive com o problema é certamente quem opera. Então, quem está ali na operação precisa necessariamente participar. Pode ser que ela não participe do grupo, mas ela tem que participar de algumas reuniões, de algumas entrevistas que os integrantes desse grupo, né, vai fazer. É uma ferramenta muito importante de ser usada em grupo, não ser usada individualmente, porque a gente individualmente a gente perde muito, né, essa capacidade de analisar, de criar. Então é sempre importante ter no mínimo 4 pessoas, né, reunidas para discutir um problema. Então preparar essa equipe para participar é muito importante. Um detalhe muito interessante que aí eu vivenciei isso de perto na indústria independente da formação acadêmica, independente do grau de instrução, todas as pessoas têm condições de participar de análise e solução de problemas. Do mais simples funcionário até o CEO da empresa, né? Todo mundo se torna igual ali na hora de fazer uma análise e solução de problemas. Eu conduzi grupos que eram formados só por operadores de produção, conduzi grupos que eram formados só por gestores, conduzi grupos que eram formados só por engenheiros, numa indústria de tubos de aço, né, que eu trabalhei na Valorex Sumitomo no ano de 2012, de 11 para 12. E mesmo tão diversos esses grupos, né, de pessoas formadas em engenharia e pessoas que estavam no chão de fábrica com quase que no ensino médio incompleto, muitas vezes no ensino médio incompleto, o nível de trabalho, né, a entrega dos trabalhos em relação a isso não tinha uma correlação. As pessoas, mesmo do nível bem baixo de escolaridade, elas têm, né, um comprometimento e uma entrega de resultados muito bacana mesmo. Assim, é uma ferramenta que eu recomendo demais de usar na indústria, porque, além de tudo, é uma ferramenta de integração de pessoas, né, de valorização de pessoas. Então, participar, que seja, se a pessoa estiver ali disposta a resolver o problema junto com você, ela não precisa ter mais do que a boa vontade, né? Não precisa ter escolaridade, não precisa ter, né, um cargo específico na empresa, ela tem que ter só a boa vontade de ajudar a resolver o problema. E a participação, né, Aline? Oi? E a participação, né? Sim, porque muitas vezes a empresa ela não oferece
essa participação de outros funcionários que não seja do mesmo, né, quadro. Quem está à frente de grupos, né, Alexandra, tem que estar ciente de que todo mundo pode participar. E esse é o papel de quem conduz os grupos, né? Fazer com que todo mundo tenha a mesma oportunidade e equalizar a questão do conhecimento das ferramentas. Então, por exemplo, o meu papel nessas empresas era fazer com que, se o cara era engenheiro, se ele era auxiliar de produção, eu tinha que traduzir para ele a ferramenta para o entendimento ser igual. Agora, a linguagem que eu ia usar para cada um é que era diferente, né? Aí eu tinha que me adaptar a fazer com que cada um tivesse seu entendimento. Isso que você está falando é que um engenheiro de alimentos faz uma indústria, né? Isso, pode ser um engenheiro de alimentos, engenheiro de produção, né? Quem tiver ali como gestor na indústria pode utilizar, na verdade pode não, deveria utilizar dessas ferramentas para resolver problemas do dia a dia. Né, para resolver problemas sistêmicos, né? Não é aquele problema que a gente comentou aqui que é o de apagar incêndio, que é aquele que a gente tem que ir lá e resolver fazer na hora, né? Tá pegando fogo, eu preciso resolver. Agora, um problema mais crônico, que tem uma recorrência, se repete ao longo dos dias, né? Ele demanda, assim, que a gente sente com as pessoas e comece a aplicar algumas ferramentas para descobrir qual que é realmente a causa e consiga chegar numa solução para que ele não se repita ou que pelo menos seja minimizado, né? Tem problemas que a gente consegue minimizar e não consegue finalizar com ele, mas deveria sim ser utilizado por todas as pessoas que estão trabalhando na indústria. No caso de uma indústria, né? Como o Robson falou, que quando tem esse problema que ele perde todo a matéria-prima, né? Não seria também viável, né, a gente ter uma segunda opção? Né? Como não perder esse produto? Não sei como é que é o sistema do maquinário dele. No meu caso, eu não vou perder porque eu posso fazer o serviço manual. Aí a gente entra mais na parte tecnológica, né? Eu vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Fabricar pão de queijo tem lá suas técnicas e o plano B. Tem alguns planos B que a gente precisa ter eles em mãos, né? Saber o que fazer naquele momento ali. O equipamento de embalar quebrou. Eu tenho equipamento manual para embalar? Tenho, porque o produto já está lá pronto. Então eu não posso deixar ele simplesmente de parar de fazer. Eu tenho um equipamento extra lá pequenininho, né, manual e tudo, mas que no momento do apuro, né, do aperto, ele me socorre. Agora, quando é um problema tecnológico que ele vai afetar a qualidade do produto, aí cada empresa tem que ter seu plano B, né, ou seu plano de contingência. O que vai fazer com aquele produto se ele não está mais na qualidade ideal que a empresa quer, aí ela tem que ter um outro caminho, né? Se vai fazer um outro subproduto, um produto de menor qualidade, né? A gente conversava aqui antes de vocês entrarem que o açaí que nós conhecemos aqui no sul, né? Sul, sudeste, é bem diferente do açaí que é fabricado lá no nordeste, que ele é muito mais puro, né? O sabor bem diferente, a gente já recebe ele aqui mais popular, né, conforme a linguagem que ele mesmo utilizou. Então, não sei, talvez seja um plano B fazer um açaí um pouco menos puro, enfim, mas isso não é exatamente a questão, porque aí vai muito da tecnologia. A tecnologia do seu produto te permite fazer um subproduto. Aline, também, desculpa interromper, também não, tem a questão Ingrid. Que às vezes, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho que trabalhar muito no que eu chamo de ponto crítico de prevenção. Meu produto, eu não tenho como subaproveitar ele, então meu processo tem que ser o máximo possível fechado, porque eu não tenho reaproveitamento, meu reaproveitamento é zero. Meu produto saiu da qualidade, ou é lixo, ou é doação. O que a gente, digamos assim, a solução que a gente achou foi ajudar uma cozinha comunitária para não jogar no lixo, né? Mas não tem isso. Então, acho que também você tem que, assim, você tem que pensar muito nesse plano de ação. Isso, e eu falo que é o plano de contingência, né? Mitigação, contingência, tem vários nomes. Né? Entrando no mesmo.
A minha equipe, né, a única formada sou eu, os meninos têm só ensino médio, né, como a gente chama que são os peões da fábrica mesmo. É assim que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para eles o que é o produto, porque eles precisam entender. E tem a parte operacional de maquinário, por exemplo, que eu não entendo nada. Então, de vez em quando, né, o que acontece? A gente estava com problema na máquina. E eu, claro, o que está acontecendo? Ele me explicou e a gente teve que chamar um técnico de São Paulo, porque realmente não era para estar acontecendo isso, né? Que foi o que você falou. A gente começou a anotar as paradas da máquina e tudo. Não, isso não é normal. Tem alguma coisa acontecendo. Então, você tem que pensar tanto nesse plano de contingência, né? Como no pós também. E é super importante. 4 cabeças juntas é melhor do que uma só. Então, nessa parte de problema crônico, é muito importante você ter uma visão geral de todo mundo da empresa, né? O que você acha? Por que você acha que isso está dando errado? Eu acho que é isso. Vamos ver se isso é válido mesmo? Vamos analisar? Exatamente, exatamente. Por exemplo, essa condição aí que foi colocada como exemplo de problema de estoque, que a gente já comentou aí em umas aulas anteriores, muito provavelmente tem que envolver o comprador, que é a parte importantíssima desse processo, a pessoa que está lá fisicamente lidando com o estoque, né, o estoquista ou os estoquistas, e a pessoa, alguém da produção, porque aí nós vamos cercar todas as possíveis entradas e possíveis saídas. E aí essas pessoas pensando juntas vão entender o que pode estar impactando, né, nessas divergências aí de entrada e saída. Se a empresa já tiver um PCP, ótimo, ele tem que estar lá, tem que ser inclusive a pessoa que lidera, né, essa equipe, porque vai ter muitas informações que vão partir dessa função. Mas não tendo pelo menos o comprador, o estoquista e alguém da produção para lidar com problemas de estoque, por exemplo. Né? Então a gente vai muito no detalhe de eu tenho um problema de embalagem, ou na área de embalagem, de envase, a gente precisa estar lá com os embaladores, com um manutentor, né? Você falou bem, Ingrid. Quando você trata de algum problema que é específico de equipamento, necessariamente tem que ter alguém da manutenção que seja terceiro, né? A gente aqui trabalha com muito terceirizado de manutenção, mas não é porque é terceirizado que eu não possa convidar para vir em algumas reuniões e discutir sobre o problema, né? Entender como o problema acontece, para que você consiga uma solução mais definitiva. Certo? Certo. Vamos continuando então. Vou projetar aqui de novo para ficar fácil. Bom, então fizemos a identificação do problema, agora é a parte que nós temos que fazer a observação. E aí a gente tem que ir no local, não adianta fazer o projeto só dentro de sala, em reuniões, não dá certo. Tem que ir lá e ficar namorando o problema mesmo, vendo ele acontecer, passar algumas horas na produção, com um olhar muito, muito crítico e bem focado naquele problema. A gente tem um vício, né, na hora que está no processo produtivo, na área de produção, a gente acaba tendo um vício de ir para ver um problema e acabar enxergando outros e ir para resolver os outros, né, apagar os outros incêndios e aí não ficar focado ali naquele problema. A gente perde a oportunidade de fazer uma análise bem feita, uma observação bem feita. Então, no momento, né, eu vou separar uma vez por semana para ir lá observar aquele problema, enxergar como ele acontece. Já que são 4 pessoas no grupo, cada uma vai num horário diferente, né? Vocês combinam para cada um ir num horário diferente, para que cada um tenha uma percepção diferente. Às vezes o problema acontece mais de manhã ou mais à tarde, para vocês observarem se tem interferência das pessoas, né? Dos operadores, se tem interferência do calor ou do frio, né? Tem muitos processos produtivos que variam de acordo com o calor ou com o frio. Se existe uma frequência, né? A cada tantas horas isso acontece, ou a cada tantos dias isso acontece. A gente começa a criar algumas correlações, né? Que nos ajudam a entender melhor como o problema acontece. Então, quer ver? Deixa eu projetar aqui.
Então, olha, fazer a observação do problema é entender qual é a frequência que ele ocorre, entender onde ele ocorre, né, o local, como ele ocorre, né, em que situações e que circunstâncias ele ocorre, como é que é o jeito, né, daquele momento ali onde está acontecendo. Então o produto fica fora do padrão. Quais são os aspectos ali de visualização que é possível ver mesmo, que é possível enxergar naquele momento que o problema está acontecendo, né? Como de verdade que ele ocorre e quem está envolvido, ou seja, acontece mais na mão do operador do turno da manhã, acontece mais na mão do operador do turno da tarde, é quando tem alguém cobrindo férias da pessoa que é a titular daquele equipamento, que costuma acontecer os problemas. Então a gente tem que realmente sentir lá na pele mesmo, viver junto com o operacional o problema. Porque aí a gente vai ter melhores dimensões de tudo que acontece e não ficar só no achismo, né? Só naquilo, olha, eu acho que acontece assim, a gente ouviu falar que é assim, então nada supera ou nada substitui essa ida, né, que a gente chama de ir ao Gemba, mas é ir ao posto de trabalho, aí é onde o problema acontece, para poder enxergar, né, no dia a dia ali de quem sofre com o problema. Certo? Quanto a isso, tranquilo, né? Tá todo mundo dentro da fábrica, não tem esse problema de estar sentado aí no escritório, não viver o processo, né? Tá todo mundo no chão da fábrica. Bom, então já fomos aí na primeira e na segunda etapa, né? Fizemos a identificação do problema, a observação do problema. E aí a terceira fase é analisar como esse problema acontece, né? Como o efeito ou o fenômeno e as suas causas. E aí nós temos 3 ferramentas muito importantes que ajudam a gente a fazer essa análise bem feita. O primeiro deles, né, a primeira ferramenta, né, a gente chama de brainstorming, que nada mais é do que uma chuva de ideias, né, pela tradução. Aqui em Minas a gente chama carinhosamente de toró de parpite, porque, né, a gente sempre inventa palavra, então não seria diferente para essa. Mas é uma ferramenta, assim, relativamente simples, porque a gente consegue, nessa reunião dessas pessoas, aí não necessariamente precisam ser só as 4 pessoas que a gente está dando exemplo aqui, né, do grupo, pode convidar outras pessoas, e ali a gente vai deixar acontecer o porquê, né? Pessoal, tá acontecendo esse problema. O que vocês acham que está envolvido nesse problema? Por que vocês acham que isso acontece? E aí as pessoas vão falar. Cada um fala, né, com educação, um de cada vez, mas as pessoas vão falar tudo aquilo que vem na cabeça delas quando se fala daquele problema. Importante demais nessa ferramenta é ter alguém anotando, né? E uma outra importância, sim, primordial, não pode haver julgamento das ideias ou das coisas que são faladas ali. Então, a gente está discutindo um problema de invase lá da fruta da Ingrid. E alguém falou assim, eu acho que é porque tá calor demais aqui. Você pode achar que é uma loucura, mas você vai escrever lá, né? Porque está calor demais no ambiente. A crítica, ela acaba tirando o processo criativo dessa ferramenta. Por que a gente tem que deixar, né, livre e só escrevendo o que as pessoas estão falando? Porque de uma ideia doida que eu falei, pode ser que eu desperte no outro um insight que não foi pensado. E aí a gente, nesse processo, vai ajudando as pessoas a não terem essa vergonha mesmo de falar, não vou falar isso não porque eu acho que isso não tem nada a ver. Não, pode falar à vontade, porque o processo de julgamento vai ser em outro momento. E aí, depois que todo mundo falou o que queria sobre o assunto, o que achava e tudo mais, a gente começa assim, gente, agora vamos analisar assim com mais frieza. Será que isso mesmo pode acontecer? Não, isso pode. Não, isso não. Não, isso não tem nada a ver. E aí a gente vai começando a dar tirando algumas ideias ali que realmente podem ser descabidas para a situação. Aquilo que vocês tiverem dúvida, eu não sei se é descabido ou não, eu não tenho certeza, investigue. Porque se você tem dúvida, significa que pode ter alguma coisa relacionada assim.
Principalmente esse exemplo que eu acabei de dar aqui, o ambiente quente ou frio, ele interfere demais na qualidade do produto, principalmente na indústria de alimentos. Ele afeta demais. Temperatura ambiente é uma coisa assim desastrosa para alguns produtos, né? Então vale a pena também estudar quando se fala de problemas no processo produtivo. A temperatura ambiente, ela sempre, temperatura, umidade, tudo isso sempre interfere muito mesmo. Certo? Entendido, Natália? Brainstorming? Entendi. Eu tô entendendo sim. Beleza, vai interrompendo na hora que você precisar aí, vai me falando. Tá bom. E aí, a gente vai para uma... Deixa eu projetar de novo. A gente vai para uma segunda ferramenta chamada 5 porquê. Olha, vou mostrar para vocês. Os 5 porquês, ele é essa tabelinha aqui, ó. Conseguem ver? Agora eu tô no Excel. É possível ver? Uhum. Sim? Então, olha só, como que ele ocorre? A gente trabalha as principais causas dentro de um brainstorming, ou as principais causas não, as principais situações, né, que podem aparecer ali no brainstorming. E você pode utilizar pura e simplesmente os 5 porquês. Como que a gente faz? Então, digamos que eu coloquei uma situação aqui na primeira caixinha, que é a minha embalagem não fecha. Vamos dar um exemplo de empacotamento, de embalagem. A minha embalagem não fecha. Quando eu coloco aqui, vou até digitar aqui, embalagem não fecha. Ok. Quando a gente vem aqui e faz uma pergunta para isso aqui, a gente faz a pergunta por quê. Então, beleza. A minha embalagem não fecha. Por quê? Aí nós vamos dar aqui alguma justificativa. Não fecha porque a máquina está mascando a embalagem. Aí a gente vai escrever aqui. A máquina está mascando a embalagem. Aí nós começamos a perguntar, por que ele está mascando a embalagem? Aí vai ter uma outra resposta. Porque o mordente está com sujeiras. Nós vamos escrever aqui, o mordente está sujo. E aí, por que o mordente está sujo? Porque grudou muita embalagem e ninguém limpou. Ok, aí nós vamos chegar numa situação, por que ninguém limpou? Né? E aí essa pergunta vai ser respondida, porque eu não tenho um procedimento descrito de limpeza periódico, porque nunca ninguém limpou. Podem existir algumas situações aqui do mordente, por que o mordente está sujo, mas vamos colocar aqui que não existe nenhum padrão de limpeza, por exemplo. Se eu estou dizendo aqui que não existe nenhum padrão de limpeza e por isso ninguém nunca limpou, eu já enxerguei qual foi a minha causa raiz, concorda? Certo, Natália? Tá dizendo que a chamada vai acabar em 10 minutos. Puxa, já? Então nós vamos ter que abrir outra. Tem problema não, eu mando lá no grupo de novo, tá? Tá. E a gente vai conversando, sem problema. Continuando aqui então. Então nós fizemos o porquê, né? A embalagem não fecha, a máquina está mascando a embalagem, o mordente está sujo, não tinha um padrão de limpeza para esse mordente. Significa que se eu cheguei aqui, eu posso usar os 5 porquês. Pode ser que eu pare no 4º porquê, pode ser que eu pare aqui no 3º porquê. Vai chegar num ponto em que na hora que você está fazendo, por que não existe um padrão de limpeza? É meio que assim, porque ninguém fez, né? Ninguém tomou iniciativa. Então nós temos que enxergar que não existe um padrão de limpeza é a causa raiz de sempre ter a embalagem não fechando, ou da grande parte das vezes que a embalagem não fecha. Ele pode ser uma das causas, mas ele pode ser a principal causa. Certo? E aí sim, se eu encontrei nesses 5 porquês, né? Eu cheguei no último, eu cheguei no mais próximo dos 5 aqui, numa condição
onde eu consiga enxergar que aquilo sim é uma possível causa, né? Então a gente entendeu que não existia um padrão de limpeza, nós vamos partir para uma ação que seja corrigir aquele problema, porque ali sim eu já fui muito próximo da minha causa raiz. Então, sim, porque eu costumo dizer que aquela ferramenta de criança de 4 anos, 5 anos de idade, que sempre fica perguntando para a mãe por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. A gente tem que começar a ser curioso e meio teimoso, assim como a criança, até enxergar o porquê de tudo. Às vezes a gente quer tratar o efeito, né? A embalagem não fecha. Eu quero pôr culpa na embalagem, eu quero pôr culpa no operador, eu quero colocar a culpa na máquina, mas eu não enxergo aquilo que está por trás do dia a dia, né, da realidade da indústria, que faltou um padrão de limpeza ali, e aí vai estragar o equipamento e porque eu não tinha efetivamente um padrão de limpeza, por exemplo. Né? Então, às vezes a gente está ali no dia a dia e acontecem sempre os mesmos problemas, porque a gente não foi lá na causa raiz, na causa que efetivamente se solucionada não aconteceria mais. Pode ser que esse efeito da máquina não embalar aconteça por outros motivos. Aí esses outros motivos vão acontecer e aí a gente vai lá no 5 porquê de novo, perguntar para ele por que está acontecendo e achar outras causas. Mas aquela efetiva de falta de limpeza não acontece mais. Né? Porque você foi lá, já padronizou, já ensinou, já cobrou, já verificou, né? Faz toda a verificação para que aquilo não aconteça mais. Entendido? A espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, né? É uma ferramenta onde a gente avalia o efeito, coloca o efeito aqui na ponta do diagrama. Ele é chamado de espinha de peixe porque tem esse formatinho mesmo, né? Como se fosse uma cabeça do peixe. E como se fosse uma cabeça do peixe, aqui as espinhas, né? Que vão, onde a gente vai discutir os principais problemas. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, dessa condição aí de que a máquina de embalar não está conseguindo embalar, né? E aí a gente pode vir aqui e colocar o efeito, que é esse problema que a gente está observando. E aí a gente tem 6 aspectos para avaliar esse problema. Então imagine que eu vou avaliar ele só no aspecto mão de obra. Então a embaladora não consegue fechar a embalagem. E aí nós vamos entender quais são os prováveis situações que envolvam a mão de obra que causam esse problema ou efeito. Então, a embalagem não fecha, por exemplo, porque o operador é novato. Aí você vai escrever aqui, o operador é novato, o operador está de férias, operador não treinado, então você vai colocar aqui como mão de obra. Então, a gente classifica os problemas, a gente organiza os problemas em temas. E aí, onde que esses problemas a gente elencou, né? Nós fomos lá e fizemos um brainstorm, certo? A gente foi lá, fez um brainstorm. Esse aqui é um arquivo que eu sempre utilizava na hora de fazer esses projetos de melhoria. Então, a gente faz, né, o brainstorm, discute lá todas as possíveis situações que envolvam uma máquina parar, né? Uma máquina não fazer uma embalagem do produto. Depois a gente pega esses mesmos itens que foram discutidos no brainstorming e começa a organizar eles aqui. Então tudo que foi falado que tem relação com mão de obra, nós vamos organizar aqui. Tudo que tem relacionado ao próprio equipamento, né, algumas situações que estão envolvendo o equipamento, a gente vai colocar aqui. Método, o que é método? Tudo que a gente não padroniza, ou não torna como processo ou rotina, ele é um problema de método. Então, esse que a gente discutia agora há pouco. Não ter um padrão definido de limpeza de um mordente de uma máquina, mordente é aquela peça que faz a junção da embalagem, ele tem um aspecto de mordedura mesmo, ele gruda uma embalagem na outra para poder fazer a selagem. Então, precisa haver uma rotina de limpeza daquilo ali, porque senão o resíduo de plástico vai ficando grudado ali, de tempos em tempos, se não fizer uma limpeza, ele vai acabar
danificando o equipamento. Se a gente não tem estabelecida uma rotina de limpeza naquele mordente, né, uma rotina de verificação ali, que seja, sei lá, quinzenal, semanal, diária, tem que ter definido o jeito de fazer, quem vai fazer, como vai fazer, como registrar, então tudo muito especificado. Se não tem isso, a gente tem um problema de método. Porque como é que eu vou culpar o coitado do operador que não sabe o que tinha que fazer? Vou culpar que é ele que é o problema. Ele não tem culpa, não tem um método definido. Então, o problema não é mão de obra, o problema é que não tinha um método definido. Agora, imaginem vocês que vocês têm um padrão todo definido de limpeza, de tudo certinho, e aí o operador define que ele não vai fazer. Aí nós temos um problema de mão de obra, que aí a mão de obra está descumprindo um método já desenvolvido. Tudo bem até aí? Tudo. Tudo bem. Ótimo. Então nós vamos para a parte de baixo aqui agora. Quando a gente tem um problema de matéria-prima, Robson dava aqui um exemplo, né? Eu tenho um problema, a fruta ela é muito variável, né? Você tem aí circunstâncias de situações de safra, aí tem uma safra que ela tá de um jeito, de outra ela pode estar de outro, tem algumas variações, né? Que são normais de quando você trabalha aí com fruta, com itens que sejam in natura, né? E aí a gente muito provavelmente vai ter algum problema que possa ser provocado pela condição da matéria-prima. Então, a gente trabalha aqui com pães de queijo e salgados. Final de ano, nós temos aí alguns problemas com mandioca. A Alexandra também talvez possa nos dar esse depoimento aí. Final de ano, para trabalhar com derivados de mandioca é complicado. Qualidade, disponibilidade, preço... a mandioca in natura, então, principalmente muito úmida, que aí a gente vai impactar no produto final. Então, a gente sofre alguns problemas em relação a derivados aí da mandioca que são bem desafiadores em algumas determinadas épocas do ano. Tem épocas que não, ela tá ótima, né? Você encontra ela numa disponibilidade boa, numa qualidade boa e tá tudo certo. Mas a gente precisa ficar atento que matéria-prima pode ser sim um grande problema para alguma situação que esteja acontecendo. Certo? Certo. Meio ambiente, e aqui também se tem muita dúvida, meio ambiente é quando a gente avalia o ambiente com a qual aquele processo e aquele produto está inserido. Então, dávamos aí o exemplo anteriormente, né? Então, a gente está numa fábrica onde o calor impacta muito no processo produtivo. Eu acredito que a própria fábrica de polpas aí tem uma interferência fortíssima de temperatura no ambiente. Tem que ser um ambiente mais controlado, uma temperatura mais amena, né? É isso, Robson? É isso mesmo. Né? Tem que estar numa temperatura mais amena, porque senão você vai descaracterizar o produto, enfim. E aí você tem circunstâncias em que o ambiente precisa ser controlado ou precisa ser modificado e, por exemplo, sei lá, chuva. Tem empresas, vou dar um exemplo para vocês, talvez bem diferente do que vocês estão acostumados. Eu atendo um cliente que é entreposto de ovos. E lá no entreposto, quando é essa época de chuva, o pente do ovo, aquela estrutura que segura o ovo que a gente compra, né, no supermercado, ele umedece demais por causa da chuva, né? Então, o ar que está ali no ambiente, por ele ser um material bem higroscópico, né, absorve muita água, só dele estar num ambiente mais úmido porque está chovendo é o suficiente para ele ficar mole. E aí ele fica mole, ele dobra. Tá passando aqui na máquina, né? A máquina tá passando aqui o pente. Quando pensa que não, se der uma travadinha, ele faz isso. E o ovo transborda. De assistir é um negócio horrível. Porque
você vê que tudo aquilo ali caindo, então acaba sendo bem, bem desafiador. Então, nesse caso, o ambiente ele precisa ser considerado em alguns problemas, com certeza. Entendido o que é o ambiente? Entendido. Eu também tenho um problema com o ambiente nada a ver. Eu estou aqui como mais um exemplo. Eu tenho um problema com chuva, porque quando chove, decidem que querem entrar na fábrica de uma maneira assim surreal. O quê? O que entra na fábrica? Quando chove, o número de moscas, assim, eu não sei de onde é que elas vêm. Ah, moscas! Mas isso aí é verão, filha. Verão é isso. Não é só aí não, tá? Aqui também a gente sofre muito com chuva, o ambiente úmido, ambiente quente e úmido, que talvez para vocês ainda seja mais desafiador, né? Porque já é quase que natural ser quente e úmido para vocês, mas a gente também sofre muito com esse impacto aí das moscas. Mais algum exemplo? Não? Não. Ok. Então a gente finaliza aqui com medição. Então todo e qualquer problema que aconteça por uma falha na medição, ou seja, uma balança descalibrada, um equipamento de medição qualquer, né, um paquímetro que mede aí a dimensão de um produto, que ele está descalibrado, um medidor de vazão, uma bomba, tudo que está relacionado, um manômetro, né, que vai medir a pressão, tudo que tiver relacionado a equipamentos de medição da rotina do dia a dia da indústria, que estiver descalibrado, estragado, em mau funcionamento, ele vai afetar, né, diretamente e pode ser uma das causas desse problema. Então, às vezes, uma dosagem errada que acontece porque a balança está descalibrada e aí vai afetar, por exemplo, a qualidade do produto. Então, isso são condições bem características, né, desses acontecimentos aí de medição. Certo, pessoal? Certo. Ok. E aí, a gente já entendeu como os problemas acontecem, né? Tivemos aí algumas ferramentas de como que o problema acontece, para enxergar como ele acontece, e a gente chegou na causa raiz, ou nas causas raiz, né? E aí a gente vai pegar isso e colocar num plano de ação. Plano de ação sempre com o máximo de informações possíveis sobre a ação, né? Onde, como, quando, por quê. Porque quanto mais informações você coloca lá, mais chances tem de você fazer uma ação que seja efetiva. Né? Então, principalmente, pegar o porquê que você já descobriu lá nas ferramentas e colocar esse porquê dentro do plano de ação para resolver esse problema é extremamente importante. Então, plano de ação a gente está mais acostumado, né? Trabalhar com modelos de plano de ação, de fazer o plano de ação acontecer. O que tem de pulo do gato aí é que depois do plano de ação é que realmente mora a grande parte das deficiências que a gente vê aí no dia a dia da indústria. Porque as pessoas param no plano de ação. Então, vem bonitinho, faz aí a análise, faz todo o processo, chega no plano de ação. Executa a ação e para. Porque, naturalmente, o resultado costuma acontecer, né? Começa a acontecer e a gente vai lá e para. E aí que mora o problema. Que é a mesma coisa se você tomar um remédio e parar no meio do caminho. Significa que pode ser que o efeito dele, você perca o efeito dele ao longo do tempo. É a mesma coisa com o plano de ação. Fez o plano de ação, se você não verificou, não foi lá validar, não fez um relatório final, não é precisa ficar lá preenchendo páginas e páginas de relatório, não. É validar mesmo. Nossa, essa ação que eu fiz, ela realmente trouxe impacto? Ou não, eu só tive um impacto aí secundário, não trouxe nenhum benefício. E aí a gente fazer essa crítica do plano de ação depois das ações implementadas, né? Enxergar se aquela ação efetivamente deu certo ou não.
Porque aí se deu errado, a gente tem que rodar de novo, né? Ir lá, discutir o problema, entender como ele acontece, aplicar as ferramentas de brainstorm, porquê, espinha de peixe, chegar em outras ações e fazer de novo. E aí verificar se aquilo aconteceu, se aquilo deu certo, se deu errado, quais foram os ganhos, né? Que aí é a hora de medir o que vocês ganharam. O que a gente de fato ganhou aí de melhoria de produtividade, melhoria de qualidade, melhoria nos processos, enfim. É uma ferramenta que pode ser usada em temas assim diversos. Entendido, pessoal? Ficou claro? Sim. Sim. Natália? Sim, acho que tá baixo meu som, né? Tá baixo hoje. Deixa eu chegar mais perto. Então, pessoal, mais alguma pergunta sobre o assunto? Conseguiram pegar assim o espírito da coisa? O que você está né? falando é tudo na prática, né? Como que faz, como trabalha, né? Tudo na prática. E assim, coisas que acontecem no dia a dia. Não posso ir na reunião. E é um dificultador, né? Que aí às vezes a pessoa vai deixando aquilo passar e não fazer. Então tem que ter muita disciplina. Tem que ter alguém ali sempre coordenando. Gente, agora é a hora da gente fazer nossa reunião, da gente resolver esse problema. Então precisa ter muita disciplina, precisa ter muito foco, né, na resolução do problema. Precisa ser rápido, porque também a gente não tem tempo a perder, né, dentro da indústria. Precisa ser bastante rápido, mas é algo que resolve muitos problemas do dia a dia. Muito mesmo. Então, recomendo muito essas ferramentas. Com o tempo você acaba sendo mais rápido na solução, você começa a usar isso e passa a ser mais intuitivo, mais rápido. No começo é um pouco mais difícil, mas é o uso que faz a gente ter mais confiança de usar mais rapidamente e ter os resultados aí no dia a dia bem mais efetivos. Certo? Certo. Pessoal, era isso que a gente tinha como tema hoje, né? Agradecer a vocês que estão aqui, né? Vieram pela primeira vez. Ingrid está aí no Repetec, né? Obrigada, Ingrid, por ter retornado. Espero estar contribuindo, né, com a formação de vocês. Toda quarta-feira a gente está aqui, né, falando sobre algum tema da realidade da indústria. A gente começa agora uma série de episódios, né, de aulas que a gente vai falar aí do próximo passo, né? O que você pode fazer para poder melhorar o seu dia a dia na indústria, seja qual carreira você queira seguir, como empresário, como consultor ou como gestor de indústria. Pode ter certeza que aqui você vai aprender alguma coisa para aplicar um desses 3 tipos, né, de atuação na indústria. Certinho? Muito obrigada. Depois coloca o arroba de vocês lá no grupo para eu marcar no Instagram. E espero todos vocês aqui na quarta-feira que vem. Vamos definir um tema, vou colocá-lo no grupo para a gente definir. Espero ter ajudado.